imaginando aquilo ali acontecendo na sua vida, né? É assim é que quando eu ouço louvor, assim é quando às vezes eu tô lendo um texto bíblico, escutando uma pregação, né? Aí eu fico imaginando a cena, né? Eu me imagino como se eu estivesse lá no lugar. Vamos lá, passagem quando Jesus multiplica os pães, né? Eu fico imaginando que eu era um dos telespectadores, da multidão que estava lá, né? Você acha que eu não me imagino como discípulo, não. Eu imagino como um da multidão que está lá vendo aqueles pães serem multiplicados. E aí o cego enxergando. Eu não sei como que vocês ouvem louvores e escutam pregação, mas é o meu jeito de fazer assim, tá? Eu me sinto que eu tô lá naquele ambiente, beleza? Então vamos lá, hoje a live demorou, porque eu resolvi fazer num ambiente diferente hoje, mudar de ambiente e até arranjar um lugar para eu posicionar o meu celular aqui, deu um rolo danado, mas já estamos conectados. Sejam todos bem-vindos à nossa live de sexta-feira. Não é para qualquer um, live de sexta-feira é aula de pós-graduação, mas a gente começa sempre com louvor. O de sexta-feira nunca muda, não é verdade? E eu queria começar falando um pouquinho que, galera, está acabando o ano. Eu não sei se você parou para perceber, mas o ano está acabando, né? E o que a gente está vendo é que o momento está sendo criado, né? Espaços sendo abertos, pessoas qualificando a GET, o momento está ficando promissor. Então deixa eu dizer uma coisinha para você, está na hora de frutificar, é tempo de frutificar. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa mensagem. Bem-vindo, Giba, grande Gilberto, manda um abraço aí para minha amiga top das galáxias, jogadora de beach tênis. Aqui, Silvia, grande líder do Pará. Deixa eu dizer para você, está na hora de frutificar. Você precisa tomar posse disso, né? Vai criar um grande momento. Galera, eu não sei se você consegue, mas eu consigo. Agora nós temos 30 pessoas conectadas aqui nessa live. Eu consigo imaginar todos esses aqui qualificados presidentes. Agora, a pergunta é: o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Então, vamos lá. A gente começa sempre com o versículo bíblico. O versículo bíblico hoje está em Lucas 6, 44 e 45, que diz o seguinte. O tema do versículo bíblico aqui na Bíblia é árvore e seus frutos, tá? E diz o seguinte: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do seu tesouro de coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que sai da nossa boca aqui, ó, primeiro está aqui dentro, sabia? Nessa passagem bíblica, Jesus ele deixa muito claro, né, que o que vai sair da minha boca e da sua boca é o que o nosso coração está cheio, é o nosso sentimento interior. Se a gente tem sentimento ruim, pensamento ruim, você acha que vai sair o que da nossa boca? Há pouco tempo eu ouvi diversas vezes na mesma semana, não sei porquê, várias pessoas, diferentes pessoas falaram o seguinte, que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E pode ser que hoje vai ser o dia que você vai tomar uma decisão de curar algo na sua vida e depois você vai usar isso aí para curar outras pessoas. A gente não tem condições de controlar o sol, o vento, nós não temos condições de controlar os planetas, a gente não consegue controlar o clima, se vai chover hoje, se vai dar sol, mas uma coisa eu sei, a gente consegue controlar as nossas intenções, a gente consegue controlar as nossas vontades e o principal, a gente consegue controlar como a gente reage ao que acontece com a gente. Para mim é o mais importante da live de hoje, se você entender que o mais importante não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você. É necessário que eu e você assumimos uma postura de responsabilidade pelos frutos que nós geramos. Não tem como você querer que o seu espaço encha se você não gera contato, se você não convida, se você não manda direct, se você não posta no Instagram, não tem como, né? A gente não consegue controlar do que os outros falam sobre a gente,
mas nós podemos controlar aquilo que a gente fala dos outros. Se você quer saber de uma pessoa, se você quer conhecer uma pessoa, anota aí. A melhor forma de você conhecer uma pessoa não é saber o que as pessoas falam dela, mas é saber o que ela fala das pessoas. Essa é a melhor forma para você conhecer alguém. O que essa pessoa anda falando dos outros. Aí você conhece o caráter dela, né? Eu e você, nós somos chamados para frutificar. A pergunta que eu quero fazer para você agora, nessa live de sexta-feira, que não é uma live comum, é uma live diferenciada. A pergunta que eu quero fazer para você nessa sexta-feira é: o que tem saído de frutos? Já que eu e você nascemos para frutificar, quais são os frutos que estão saindo da gente? São frutos agradáveis ao paladar? Que tipo de semente você tem plantado em suas atitudes no dia a dia? E principalmente quando as coisas estão dando tudo errado, o casamento não está bem, as finanças não estão bem, a saúde não está bem, profissionalmente está um desastre. É neste momento que é hora da gente pegar e analisar quem somos nós. Uma coisa eu posso garantir para você sem medo de errar. Para você ter novos frutos, precisa de ter novas sementes. E às vezes a gente quer que a sociedade mude, mas deixa eu dizer para você, para que a gente quer dizer, a sociedade devia mudar, né, para se tornar um mundo melhor. Deixa eu dizer uma coisinha para você, anota isso aí. Dificilmente o mundo vai mudar. Tem grande chance do mundo estar piorando, inclusive. Mas eu e você, nós podemos melhorar. Agora, no dia em que cada um de nós, dos nossos amigos, parentes, vizinhos, conhecidos e no geral, todo mundo melhora, sabe o que acontece? A gente vai ter um mundo melhor. Às vezes a gente está querendo a mudança do outro, a mudança da esposa, a mudança do filho, a mudança do distribuidor, a mudança do patrocinador. E quem tem que mudar na verdade é a gente. A mudança começa por nós. Então, deixa eu dizer uma coisa para a gente já finalizando essa parte aqui da nossa live. Jesus, ele confiou a mim e a você poder transformar a vida de outras pessoas. E a pergunta é: o que nós temos feito no dia a dia? Quais são os frutos que a gente tem gerado, né? Galera, eu e você, nós não precisamos de simplesmente aguardar a mudança, mas eu e você, nós temos que ser a mudança. E o meu convite para você hoje é que hoje você tenha uma atitude de mudança, né? Em relação a alguma coisa, quem sabe criar uma disciplina, criar um hábito novo, se tornar um pai melhor, se tornar uma mãe melhor. O meu convite para você hoje é que você hoje seja uma pessoa diferente, que o dia de hoje marque na sua vida como o dia que você tomou uma decisão e essa decisão pode trazer frutos para a sua vida para sempre. Acredita que você foi chamado para plantar boas sementes, sabia? Gente, tem muita gente aí fora necessitado do seu talento. O seu talento pode mudar a vida de alguém, mas você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse disso. Você não pode enterrar o seu talento, mas você precisa começar a usar. Então, eu quero finalizar esse momento nosso inicial aqui, que é o nosso devocional diário, né? É que você entenda que se você quer ter novos frutos, você precisa lançar novas sementes. Você vai ter que começar a falar com pessoas que geralmente você não fala. Gente, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Deixa eu completar meu hype drink aqui. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. A gente ouviu do Eric Worre falando que tudo se começa com uma conversa, né? E eu queria dizer para vocês, eu sei que parece muito simples, mas é simples desse jeito mesmo, que eu vou falar para vocês aqui agora. E eu queria que você não mudasse nada do que eu vou falar agora e fizesse exatamente do jeito que eu vou falar, e você vai me falar daqui a 1, 2, 3 anos os resultados que você colheu. O que você precisa é pegar qualquer pessoa no mundo. Olha, como que eu pego qualquer pessoa no mundo? Um exemplo, você vai escrever aí na sua cidade, no Google da sua cidade. É porque eu tô sem um celular aqui agora, tá? Senão eu ia mostrar para vocês. Você vai pegar, deixa eu ver se eu tenho um celular aqui. Pode ser que eu tenha um outro celular aqui perto de mim, quer ver? Tem. O que não falta aqui é celular. Então aqui, ó, vamos lá no Google. Vou pegar aqui no Google da minha cidade e vou escrever que assim, ó. Para achar o Google aqui, Google. Peguei o Google e vou escrever que assim, ó, fisioterapeuta, já que o Gilberto tá na live, eu vou escrever fisioterapeuta e apertei. Galera,
Quando eu apertei fisioterapeuta no Google, o Google mostrou isso, tá vendo? Aqui, ó, fisioterapeuta. Eu vou pegar um aqui, cliquei no primeiro. Não, o primeiro é uma clínica, o segundo é uma clínica, ver se eu vejo o nome de alguém. Clínica, tem aqui, apareceu aqui, Dr. Nielson, apareceu aqui. Eu vou pegar aqui e vou clicar aqui no Dr. Nielson. Apareceu o telefone de Dr. Nielson, o telefone. Sabe o que eu preciso fazer? É só pegar esse telefone aqui no WhatsApp e mandar assim, ó, Dr. Nielson, ou olá, tudo bem? Só isso, mais nada. Ah, Ed, você tá brincando? Não, só isso, mais nada. Olá, tudo bem? Sabe o que ele vai responder? Tudo bem, ou não vai responder nada, ou vai falar uma mensagem automática, né? Que é aquelas mensagens automáticas que voltam, o que eu posso te ajudar? Qual o serviço que você quer? Qual que é o seu interesse? Não importa. Quando você escreve oi, tudo bem, alguém vai responder alguma coisa ou vai vir uma resposta automática. Segunda coisa que você vai fazer então, Wellington, eu posso mandar quantos oi, tudo bem? Sei lá, pode mandar 50 oi, tudo bem todo dia, entendeu? Eu dei o exemplo de fisioterapia, mas pode ser de médico, advogado, de corretor de seguro, de advogado, de nutricionista, de carregador, de carreto. Vai lá no LX, vai no LX da sua cidade, pega algum contato lá. Então eu quero que você entenda isso, tá? Mandou oi, tudo bem? A pessoa vai responder alguma coisa e você fala assim, ah, que legal, me diga uma coisa, você está atuando ainda em... Aí você coloca o nome da sua cidade, né? Você está atuando ainda em Salvador? Aí ele vai responder sim. Aí a pessoa responde sim, aí você vai mandar, ó, 3 mensagens, hein? Primeira mensagem, oi, tudo bem? Segunda mensagem, você está atuando ainda em Salvador ou na sua cidade? Terceira mensagem, por exemplo, eu aqui, meu nome é Wellington Artuso, eu sou dono da Gourmet Fit, nós estamos expandindo um projeto na área de alimentação saudável. Você conhece alguém que estaria aberto a novas oportunidades? E acabou, fica calado, a pessoa vai falar sim ou não me interessa. É desse jeito, mais nada. Agora a pergunta é, tudo que é simples de fazer, também é muito simples de não fazer. Então, você agora vai falar comigo, na minha cidade é pequena, mas na sua cidade tem muita gente. E no dia que na sua cidade não tiver mais gente, que você já falou com todo mundo da sua cidade, você vai começar a colocar fisioterapeuta em Belo Horizonte, fisioterapeuta na cidade vizinha sua, e você vai fazer o trabalho. A gente tem um negócio internacional. Você está entendendo que se você quiser colher novos frutos, você precisa plantar novas sementes? Galera, eu não sei vocês, mas eu estou muito entusiasmado. Sabe por quê? São 7 bilhões de pessoas no mundo. E bem dizer, a Herbalife já está nos países onde tem mais de 5 bilhões de pessoas. Então tem muito lugar para a gente poder trabalhar. Agora você precisa acreditar nisso, tomar posse. Beleza? Já tem 15 minutos e a gente nem começou a nossa live ainda. Acho que hoje eu estou mais entusiasmado porque sextou, galera. Sextou, muita gente fala assim, sextou, então passou do meio-dia, não faz mais nada. Mentira, tá tudo errado isso aí. Sextou, o que você não fez de segunda até hoje, você precisa fazer hoje, porque sábado e domingo você não vai fazer, beleza? Vamos lá, a gente tem uma frase do dia pra gente começar a nossa live, né? E a frase do dia é sobre críticas, tá? Então, a frase do dia hoje eu não sei se você tem criticado ou você tem recebido crítica. Mas para você que ultimamente tem recebido crítica, eu tenho uma frase para você. E a frase diz o seguinte: não se deixe afetar pelas críticas de quem nunca conquistou nada. Vou repetir: não se deixe afetar pelas críticas de quem nunca conquistou nada na vida. Beleza? Galera, hoje é a nossa live de número 1161. As lives estão gravadas no YouTube. Sueli, então presente para você, Sueli, ó. Presente. Sueli fez um shake maravilhoso hoje, ó, sobrou foi nada. Galera, hoje é a live de número 1161, as lives estão gravadas no YouTube. Essa semana foi uma semana espetacular, uma semana extraordinária. Não sei para você, mas para mim foi uma semana incrível.
A gente começou a segunda-feira com a Valdenisa, né? Valdenisa Camargo, ela deu um show aqui, galera. E vocês viram o conteúdo que tá lá no canal do Telegram, que a Valdenisa disponibilizou pra gente? Áudios, scripts, tudo, cara. Parabéns, viu, Valdenisa? Eu vi que você tinha entrado mais cedo na live aí. Muito obrigado pelo conteúdo, obrigado pela entrega. E não só na live, mas depois da live ainda, ela disponibilizou tanta coisa pra gente. Então, se você não está inscrito lá no canal do Telegram, e entra lá no canal do Telegram, que você vai ter todas essas informações lá, beleza? Então, segunda-feira nós tivemos Valdenise, quarta-feira nós falamos sobre liberdade financeira, quinta-feira a gente foi a nossa live de desenvolvimento pessoal, nós falamos sobre egoísmo. Se prepare para a live da próxima semana. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre inteligência emocional com um psicólogo super renomado. Se prepare para a próxima quarta-feira, né? E ontem a gente teve Jorge Luiz Almeida. Gente, me conte aqui, escreva aqui para mim nos comentários agora o que você achou daquela live de ontem, só dos últimos 5 minutos da live de ontem com o Jorge. Que live impactante, hein? Pelo amor de Deus. Galerinha, 7 horas e 18 minutos. Dá pra você meter o dedo no aviãozinho aí, jogar a gente pra dentro da live? Porque hoje vai ter um conteúdo incrível. Se prepare, porque sexta-feira é uma live diferenciada. Por que é diferenciada, Wellington? Eu considero que sexta-feira é aula de pós-graduação. De segunda a quinta são aulas normais, conteúdo de alto nível, mas sexta é pós-graduação. Primeiro que eu quero ouvir alguns distribuidores. Então, você que está aqui na live agora, se você assiste as lives, se você gosta das lives, se você acha que essas lives fazem alguma diferença no seu dia e na sua atividade, tem dado um retorno para você, deixa eu dizer uma coisa para você. Aperta o sinalzinho de mais aí, que eu quero começar ouvindo. Já quero ouvir uma pessoa, daqui a 1 minuto eu já vou ouvir uma pessoa. E se ninguém aparecer aqui, eu vou chamar Gilberto, Giba Físio, para dar um depoimento aqui, o que essas lives ajudam. Então, se você pode dar o seu depoimento, aperta o sinalzinho de mais que tem aí embaixo, que eu vou chamar uma pessoa. E hoje nós vamos falar de alguns segredos. Você quer aprender sobre ser bem-sucedido em negócio? E a gente vai trazer um personagem aqui hoje. É um personagem que ele entende muito de negócio, né? É alguém que pegou um negócio do pai dele e transformou no maior negócio do mundo. Então se prepare, que a live de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar de negócio, nós vamos falar de ser bem-sucedido com quem tem resultado. Beleza? Então vamos lá, vamos chamar a primeira pessoa aqui. Eu quero que ninguém apertou o sinalzinho demais. Eu vou aqui aleatoriamente chamar alguém aqui que quiser aparecer. Bem-vinda, Suzana Rosenda, da nossa live, Jéssica, Luiz, Diva Marques. Eu vou chamar essa Jéssica Santos. Vou chamar Jéssica Santos. Beleza? Galera, Clube de Nutrição Nutrifit. Ô Nutrifit, então aperta o sinalzinho de mais aí para você dar depoimento dos 5 minutos da nossa live de ontem. Já aperta aí, vai o sinalzinho de mais aí. Jéssica, ô Jéssica, eu nem vou falar para as pessoas que você recusou o convite não, tá, Jéssica? Que eu não sou fofoqueiro não. Vera, bem-vinda à nossa live. Shake Espaço Vida Saudável, CISA 2 Fabi. Vou chamar essa pessoa aqui que eu não sei quem é. Suzana, minha chegada, grande líder. Suzana, já está em São Paulo, Suzana. Me representem aí, tá bom? Beleza. Se ninguém... Oh, muito bem. Bom dia! Bom dia! Você está dirigindo? Tô, mas já encostei. Ah, graças a Deus. Qual que é seu nome? Fabiana. Fabiana, você é de onde, Fabiana? Eu sou de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Tá Redonda. Meu filho tá aí no Rio de Janeiro, foi pro Rock in Rio. Me diga uma coisa, Fabiana, você trabalha com Herbalife? Trabalho
deixei meu filho na escola e tô indo abrir o espaço. Muito bem. Fabiana, fala para mim o que você fazia antes da Herbalife e quais eram as suas maiores insatisfações. Eu sou professora de matemática. Antes da Herbalife, eu era funcionária do Estado, né? Era funcionária pública, tinha 2 matrículas. E a minha maior insatisfação era tempo e o financeiro, né? Quando eu entrei na Herbalife, foi pelo financeiro. Depois eu fiz em tempo parcial durante 10 anos. E aí pedi exoneração das minhas matrículas e já fazem 6 anos que eu sou exclusiva da Herbalife. Fabiana, eu tô pensando num negócio aqui, enquanto você está respondendo, eu tô pensando em outro. Você geralmente dirige assistindo live? Mas você não fica olhando para a imagem, não. Não, o celular fica aqui do lado. Quando eu vou para levar meu filho, nós dois vamos escutando. Meu filho fez 16 anos anteontem. Parabéns. E quer trabalhar com a Herbalife. E quando eu volto, vem só eu escutando. Aí eu chego no espaço e continuo assistindo até 8 horas. Muito bem. Obrigado pela confiança aí. Fabiana, os meus 2 filhos, os 2 trabalham com a Herbalife e os 2, todos os 2, o cadastro deles são de outro país, que aqui no Brasil não podia na época com 14 anos, tá? Um é cadastrado pelo Panamá, a Priscila pelo Panamá e o Felipe pelos Estados Unidos. Então, o ID de uma começa com P e o outro ID começa com 101. O ID deles não começa com 43. Me diga uma coisa, Fabiana, o que essas lives te ajudam no dia a dia? A primeira vez que eu escutei essa live, eu estava com meu esposo internado, era na pandemia, e eu recebi um aviãozinho, por isso que é tão importante o aviãozinho. E para mim foi assim, aquela esperança de que eu ia voltar para o meu espaço, de que tudo ia normalizar. E hoje é o aprendizado mesmo. Por exemplo, eu trabalho com Hype Drink, por incentivo das lives, faço delivery, bolo no pote, tudo com incentivo das lives. Aqui na minha cidade a gente não tem mais sistema, a gente viaja para o Rio de Janeiro e é só uma vez no mês e a live é todo dia. Então, para mim, assim, é vital mesmo para o meu negócio e também, né, para o espiritual, para a gente estar bem, porque problema todo mundo tem, né? E aqui a gente aprende a separar, seguir e procurar Deus, né? Você é muita inspiração. Amém, amém. Muito obrigado pela confiança aí. Quem que é o presidente seu assim? Paulo Lino. Manda um abração para Paulo aí. Aqui, obrigado pela confiança, Fabiana. Bom trabalho para você, mas fica focada aí no trânsito, tá bom? Então tá. Tchau. Galerinha, daqui a pouco eu vou chamar outra pessoa. Eu já vi aqui que tudo fit Belândia. Belezinha. Beleza, galera. Hoje, o que é o tema da nossa live? Eu vou ouvir mais algumas pessoas ainda. Se você quer dar o seu depoimento na live, como a Fabiana deu aí, por favor, se inscrever aí. Hoje, eu queria falar um pouquinho, bem rápido, aqui a gente tem ainda aqui mais, sei lá, 35 minutos. Eu queria pegar essa manhã de hoje, quero ouvir mais algumas pessoas, mas eu quero falar sobre segredos de negócio bem-sucedidos de Jesus. Olha, rapaz, peraí, Jesus entendia de negócio, meu irmão. Se tem um negócio que ele entendia, era de negócio. A gente pode aprender muito com Jesus sobre negócio, sabia? Para ter um negócio bem-sucedido, né? Ele veio com uma missão para aqui, né? Pegar e espalhar o cristianismo, trazer o reino de Deus para as pessoas, né? Então, ou seja, ele cumpriu a missão dele muito, né? E o que a gente pode aprender é que em várias ocasiões, né? Se a gente pegar no livro de Lucas, né? E a gente leu Lucas hoje aqui para iniciar o evangelho, em vários momentos do livro de Lucas, o que Jesus fala é o seguinte, ele fala assim, ó, eu devo tratar dos negócios do meu pai. Então, peraí, o pai dele, Deus, tinha um negócio e ele falava que ele tinha que tratar.
O que é que aconteceu? A pergunta é, como é que você está tratando do negócio que foi confiado a você? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Como é que você tem tratado o negócio que foi confiado a você? Você tem tratado ele como um negócio como um carro popular? Ou tem tratado isso como uma super máquina, como uma Ferrari, como uma Lamborghini, um carro de alta potência? Sabe o que Jesus percebeu? Ele percebeu que a tarefa que o pai dele deu para ele, né, era um negócio e ele tinha que executar aquilo com maestria. Eu e você, às vezes a gente não para pensar, mas eu queria que você entendesse. Vai metendo o dedo no aviãozinho e a gente, toda vez que eu falar um negócio que acha, opa, tá falando comigo? Você escreve aí, tá falando comigo, tá? Eu quero que você entenda que Deus quer que você prospere. Só que tem uma coisa, Deus não vai descer do céu para executar as coisas que você pode executar. Mandar aviãozinho, eu posso pedir para você mandar aviãozinho, mas quem tem que mandar aviãozinho é você. Entregar oportunidades diariamente de você enxergar, de ouvir, de você falar, de você poder conectar com as pessoas, de colocar o chão para você pisar, Deus já fez, mas você precisa dar o próximo passo. Então, deixa eu dizer para você, Deus quer que você prospere, mas Ele precisa que você faça a sua parte. Eu quero que você entenda que Deus, Ele abençoa nossos planos, né? Se você tem planos, se você escreve as ações que você vai fazer naquele plano, e se você executa, não tem como não dar certo, né? Se a gente pega um versículo bíblico, por exemplo, que fala assim, consagre tudo que você for fazer ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Por isso que eu e você, se a gente quer ter liberdade financeira, se a gente quer ser próspero em qualquer área da nossa vida, prosperidade é muito mais do que riqueza. Se a gente quer ser próspero, sabe o que a gente precisa fazer? Se a gente quer ser próspero, a gente precisa ter, na verdade, entender que tem princípios que a gente precisa cumprir. Independente do que está acontecendo com você, se você for uma pessoa trabalhadora, permanecer fiel, fazer um dia após dia. Eu falei hoje aqui, se você pegar aqui e todo dia você mandar oi, tudo bem, para 50 pessoas. Wellington, 50 é muito. Tá bom, manda para 30. Não, 30 é demais. Manda aí para 20. E na pior das hipóteses, manda para 10. Manda para 10. Se você mandar oi, tudo bem para 10 pessoas, no final do mês são 300, tá? 300 pessoas vai dar alguma coisa. Vai dar venda, vai dar recrutamento, você vai gerar novos contatos, você vai criar novos network. Mas é importante você entender isso aqui. Na hora que você entende que você precisa recusar a ser cético em relação ao dinheiro. Porque quando na Bíblia fala que, a gente fala assim na Bíblia, fala que o amor ao dinheiro acho que é a razão de todos os males, tem alguma coisa assim, que eu não sei o versículo, mas diz que é assim. Eu quero dizer para você, a Bíblia fala o amor ao dinheiro. Agora, você não entende que com o dinheiro você pode fazer diferença na vida de outras pessoas, com o dinheiro você pode mudar a vida das pessoas. Sabe o que eu desejo para todo mundo aqui dessa live? É que um dia você possa viver com 10% do que você ganha. Já imaginou no dia que você estiver vivendo com 10% dos seus ganhos e os outros 90% você vai poder investir, você vai poder doar, fazer caridade, fazer qualquer coisa, porque é apenas 10% dos seus ganhos. Vocês sabiam que tem gente nessa live agora que ganha 3 mil reais por mês com a Herbalife? Tem gente que ganha 3 mil. Ou trabalha no tradicional e ganha 3 mil. Já imaginou na hora que você estiver ganhando 30 e 3 mil é 10% e você consegue viver hoje com 3 mil e você vai conseguir viver com 10%? É isso que eu queria que você entendesse sobre como você pode fazer isso. E a gente aprende com Jesus Cristo. Ele era um professor, não apenas em espiritualidade, mas ele é professor em todas as áreas da nossa vida. Você sabe qual que é o tremendo sucesso que ele alcançou, né, para tratar negócio do pai dele? É que ele era uma pessoa sensata. Ele era uma pessoa que fazia as coisas com direcionamento. Ele já sabia qual que era o próximo passo. E a pergunta que eu quero fazer para você, você já sabe qual é o próximo passo? Quando você manda oi, tudo bem, qual que tem que ser a segunda mensagem? Quando eu mando a segunda, qual que tem que ser a terceira? Quando eu vou fazer uma apresentação, o que eu preciso focar? O Jorge foi muito feliz ontem, quando ele disse para a gente que ele procura saber muito mais as insatisfações das pessoas.
Gente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. É para a gente ouvir muito mais, ouvir as insatisfações, ouvir qual que é a dificuldade das pessoas, para depois a gente poder levar a solução. Gente, uma coisa que você precisa entender, né? E lógico, eu também, quando eu falo que você, eu estou falando para mim, é que se a gente quer aprender a lidar com questões financeiras, finanças cristãs, vamos pegar finanças baseado ao nível da Bíblia, né? À luz da Bíblia, a gente precisa entender que quando a gente usa os exemplos de Jesus como líder, né? Ontem eu estava escutando, à tarde eu liguei, estava no Instagram, né? Mandando direct, e aí apareceu lá, ao vivo. E apareceu ao vivo uma pessoa que eu tô querendo convidar para a live, tá? E só que antes de eu convidar uma pessoa para a live, eu dou uma estudada lá na vida dela, eu dou uma stalkeada para ver quem ela é, se o conteúdo é legal. Por exemplo, a Herbalife soltou ontem os tops de agosto. Eu já vou começar a chamar para o mês agora, final desse mês e mês que vem, quem saiu como top, né? E aí eu estava assistindo uma live lá ontem e a pessoa estava falando exatamente isso. Não adianta nada você fazer as coisas mal feitas. Se você quer fazer, quer ter sucesso em alguma coisa, você precisa fazer a coisa bem feita, fazer em excelência. E eu falei um dia desse aí, não sei qual dia que foi ontem, antes de ontem, eu falei o seguinte, toda vez que você for fazer algo, você precisa fazer como se estivesse fazendo para Deus, né? Então, ou seja, vai convidar, convide como se estivesse convidando, como se fosse empregado de Deus. Como você trabalharia se você fosse um funcionário de Deus? Então, eu queria que você compreendesse hoje aqui, eu quero falar bem rápido aqui de 3 princípios, tá? 3 segredos, na verdade, 3 segredos que Jesus tinha para cuidar dos negócios do pai dele. E na hora que você entende isso, vai começar a acontecer milagres na sua vida que você nem imagina. Você vai ter uma vida muito melhor do que você imaginou, uma vida muito mais abençoada. Então, você precisa tomar posse disso. Papel e caneta na mão, se prepare. Agora, deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Ninguém se inscreveu para falar. Deixa eu chamar mais uma pessoa aqui. Bem-vinda, Yala e Ramon, Laurinda, Andreia, Suzana Rosendo, Jorge Matar. Eu vou chamar Jorge Matar. Vê se Jorge Matar fala para a gente. Jorge está todo dia na live. Mandei o convite para você. Jorge, se você quiser dar o depoimento seu aí, galerinha, aperta o sinalzinho de mais aí. Aperta o sinalzinho de mais. Dou-lhe uma, mandei o convite para Jorge. Dou-lhe 2. Dou-lhe, Jorge não apareceu. Eu sei que tem um delayzinho, tá? Mas eu vou chamar outra pessoa aqui. Vanilda Coach Lifestyle. Vou mandar um convite para Mandei um convite. Mandei outro convite aqui para Vanilda. Quem será Vanilda? Quem será Vanilda? Oi, consegue, eu acho que consegue comprar livro, sim. Tem uma opção lá de você comprar para dar para amigos. Ah, beleza, Jorge, beleza. No computador não tem jeito mesmo. No computador não tem jeito, só dá para fazer aqui. Beleza, obrigadão, Jorge. Vanilda, mandei o convite para Vanilda. Eu vou mandar mais um convite aqui. Se não aparecer ninguém, a gente continua lá. Zila Herbalife. Eu já chamei Zila. Eu vou chamar Zila. Mandei um convite para Zila. Galera, aproveita que hoje é dia de... Ô Márcia Gomes, você aperta o sinalzinho aí embaixo, Márcia. Aperta aí o sinal de mais, tem um baixo aí, Márcia, ó. Se você apertar o sinal de mais, Márcia, que tem aí embaixo no seu celular, aparece para mim aqui um pedido. É só apertar aí, Márcia, que você vai poder falar. Ó, Márcia apertou. Márcia inteligente, rápida. Vanilda agora apertou também. Mas deixa eu chamar Márcia primeiro, depois eu chamo Vanilda. Vanilda, oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Vira aí a câmera na sua tela, tem uma telinha assim, ó. Agora foi 2 pessoas. Bom dia! Vamos começar com a senhora primeiro. Qual é o nome da senhora aí da esquerda? Aham. Qual é o nome da senhora? O meu é Zilá.
Ô, Zilá, fala pra mim aí, de onde que você é? Eu sou de Gravataí, eu já participei uma vez, o senhor já me chamou. Ah, então conta pra gente o que que você fazia antes das ações, que a outra atleta tá treinando aí, ó. Tá, eu de formação, eu sou professora, depois eu fui para o comércio e agora eu já estou 15 anos na Herbalife. Muito bem. Fala pra gente o Eu, que que essas lives ajudam a senhora. A senhora me repete a cidade, porque eu não ouvi a cidade. é Gravataí. Ah, Gravataí, beleza, já conheço. Me diga uma coisa, o que que essas lives ajudam a senhora no dia a dia? Ah, me ajudam a me manter motivada e eu já sou uma senhora de 70 anos, então eu O preciso que que de alguém de 70 anos ainda fica fazendo com a Herbalife, meu irmão? Me conte aí. ajudar as pessoas a ter saúde e poder cuidar da minha saúde também, né? E complementar a parte da aposentadoria. Muito bem. O que que você já aprendeu aqui na live e colocou em prática? Principalmente a motivação, não desistir, né? Temos que estar motivado, ter fé, isso aí ajuda todos os dias. Muito obrigado pela confiança. Galera, olha que legal, né? As pessoas aí que estão querendo, às vezes, chegar na idade para aposentar. E a dona Zilá está aqui com 70 anos, todo dia aqui focadinha aqui na live e aprendendo. Dona Zilá, brigadão, que Deus abençoe a senhora e obrigado pela confiança, tá? Muito obrigado por tudo. Tá bom, é só Tá, apertar o xizinho aí. tá. Bom dia, senhora. É que eu saí daqui. Bom dia, atleta. Bom dia! Qual é o Ótimo seu dia, nome? feliz! Qual é o seu nome? Márcia Gomes, de Teresina, Piauí. Ô, Márcia, você já esteve aqui já, né, Márcia? Ah, sim. Márcia, É meu segundo momento aqui. fala pra gente o que que você fazia antes de satisfações e o que que essas lives te ajudam. Olha, Wellington, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de eu ter conhecido uma empresa tão séria, a cada dia eu me apaixono mais por essa empresa e agradeço a Deus por você. Todos os dias nos está motivando, você nos está entregando, fazendo essa entrega tão abençoada, tão maravilhosa. Para mim faz total diferença amanhecer o dia já agradecendo a Deus pela vida, que Ele é o autor da nossa vida, agradecendo a Deus pela essa empresa, pelas pessoas que eu tenho conhecido antes da Herbalife. Eu trabalhava no comércio tradicional, trabalhava numa padaria, era muito insatisfeita, não tinha um pingo de qualidade de vida, não tinha um tempo de qualidade com minha família. E hoje, com essa empresa, os ganhos são maravilhosos. Ganhos de amizades maravilhosas, eu tenho um espaço de vida saudável. E, assim, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo e eu creio que o melhor ainda está por Tem vir. certeza disso, Márcia? Tem certeza. Márcia, o que que essas lives te ajudam? Pois é, como eu falando, as lives elas me ajudam muito, elas me dão gatilhos para me estar falando com outras pessoas, para me estar mostrando os produtos para outras pessoas. As pessoas elas estão sedentas de uma palavra, elas estão sedentas de um acompanhamento, elas estão sedentas de a gente falar dos produtos para elas. A gente vê o nosso estado aqui, Teresina, as pessoas ainda elas têm ainda uma cultura de estarem se alimentando indevidamente. E assim, a gente tem essa oportunidade de todo dia estar falando com umas pessoas, de estar mostrando para as pessoas. Ontem, na live do presidente, ele me deu assim É isso, cada pessoa que te fala, as palavras, elas vêm e você vai pegando. Ontem foi muito importante para mim, eu gostei muito da live ontem do presidente. Ele falando que fala com todo mundo, ele não rotula ninguém, ele não especifica ninguém. E é isso que a gente tem que fazer, falar com todo mundo. Fale com todo mundo. Não julgue ninguém. Fale com as pessoas, fale Márcia, com as pessoas porque... Oi. não, só isso mesmo. Aqui, mas é o que a Márcia falou, galera, é exatamente desse jeitinho aí. Toda vez que a gente recebe uma informação, a nossa mente expande. Ela nunca mais volta a ficar do mesmo tamanho. E a pergunta é, você está usando esse monte de informação que você está recebendo? Márcia, brigadão pelo depoimento. Deus te abençoe. Sucesso aí. Obrigado, Eli.
Deus te proteja, amigo. Tchau, tchau. Tchau, Galera, tchau. vamos lá. Tchau, tchau. Uma das coisas que a gente aprende com Jesus, né, é que ele se preparou, né? Ele se preparou para os negócios do pai dele. Jesus, a gente até os 30 anos dele, apesar que com 12 anos, né? A gente pega na história bíblica que nos 12 anos ele se perdeu dos pais dele, mas ele estava lá conversando com os anciões, conversando com alguns religiosos, né? Só que depois disso não fala mais dele, depois dos 12 anos não tem mais passagem sobre ele, e aí depois ele volta aos 30 anos, e de 30 aos 33 ele fez tudo isso que tem no mundo hoje, veio bem dizer naquele periodinho ali de 3 anos, né? Então, o que ele fez? Ele se planejou durante 30 anos, bem dizer, ele se planejou, dedicou, preparou. O segredo aqui está, um dos segredos da liderança e do sucesso de Jesus no negócio, é que ele se preparou para cumprir a missão do pai dele aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você é, você tem se preparado para você ser bem-sucedido? Você tem se preparado para falar dos produtos? Eu não estou falando para dar aula de produtos, falar o que tem, quanto de cafeína que tem no produto, quanto de taurina que tem no Liftoff. Não estou falando para falar, não. Eu estou perguntando se você está preparado para falar de benefícios. Galera, se você falar para um cliente, ó, tem 0,0002 de taurina no Liftoff, isso não muda nada. Agora você fala assim, toma esse negócio, que você vai ter energia feito louco e que se não der resultado, você passa aqui, pega o dinheiro de volta. Isso é muito mais forte do que se você ficar falando de detalhes ali do produto, tá? Eu já dei um exemplo e quero repetir de novo. Se você pegar o Dr. Luiz Guinarro e pedir ele para falar de produtos para 3 pessoas, e ele fica 3 horas falando de produtos, pode ser que ele vai vender para 3, tá? Agora, se você passar e você der o seu depoimento e contar depoimento dos outros, mostrar o resultado de antes e depois para 1000 pessoas, você vai vender mais que o Dr. Luiz Guinarro, que vendeu só para 3. Então, esse negócio nosso está na quantidade. E a pergunta é, você está preparado para falar do produto e para falar da oportunidade em qualquer lugar e em qualquer hora? Né? Entrou no elevador, você vai ter 2 minutos. Você sabe um script para 2 minutos? Ah, não, estou no médico, vou ficar 1 hora no médico. Você tem um script para 1 hora no médico? Ah, não, vou viajar de avião. Você tem aí para 2 horas de avião. Você tem ali momento para falar com alguém de 2 horas no avião. Então, ou seja, tem que estar preparado para qualquer hora e para qualquer lugar você falar, né? A gente, no Evangelho, né, Jesus fala que ele deve tratar do negócio do pai dele, né? E antes disso aqui, é importante a gente entender que ele se preparou muito tempo, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente já falou aqui nessas lives, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe não é um ditado, não, é um estudo, tá? Existe um estudo que para alguém se tornar bom em alguma coisa, precisa fazer 10.000 horas, né? Aí você pega os jogadores de basquete americanos, eles ficam lá 10.000 horas treinando para se tornar bons. Eu costumo dizer aqui na Herbalife que se você fizer algo 100 vezes, você fica bom. Fez 100 clientes, você vai ficar bom em fazer clientes. Recrutou 100 pessoas, você vai ficar bom em fazer recrutamento. Fez 100 festa shake, você vai ficar bom em fazer festa shake. Fez 100 apresentação de negócio, você fica bom em fazer apresentação de negócio. Ah, eu vou fazer avaliação de bioimpedância. Faz 100 que você vai ficar bom. Então, deixa eu dizer para você, todos nós, independente do momento que tem, do momento que a gente está vivendo na Herbalife agora, se a gente quiser se tornar uma pessoa melhor, a gente precisa se preparar. Deixa eu dizer para uma coisa, os próximos 5 anos vão passar, galera. Os últimos 5 passaram e os próximos 5 vão passar. A pergunta é, como é que cada um de nós vai estar aqui daqui a 5 anos? Uma coisa eu sei, Jesus, ele preparou até os 30. Dos 30 aos 33, cara, ele fez coisa demais. Então, o que eu posso dizer para você que agora? Eu posso dizer para você agora que pode ser que até agora... Faz uma coisa para mim, galerinha, só para a gente fazer um exercício aqui. Escreve para mim aqui quantos anos você tem de Herbalife.
Há quantos anos você já desenvolve a atividade da Herbalife? Escreve aqui para mim nos comentários. Eu quero dizer para você, pode ser que tem gente que está chegando agora, e eu vi que o Mariano tá aqui, ó. Mariano tem 81 anos de idade, galera. Então, e tem uma história aqui na Herbalife. Então, eu não sei, pode ser que até agora foi o seu momento de preparação. Até o dia de hoje foi o seu momento de preparação. Mas daqui para frente vai ser o momento da colheita. Eu queria que você tomasse posse disso, sabia? Tudo que você recebeu de informação aí, a Laurinda em 18 anos, o Everaldo em 1 ano, o Jorge em 21 anos, a Edna em 24 anos, a Nádia em 9, o Claudinei em 15, o Humbertão em 24. Tudo isso que você recebeu nesses últimos anos está aqui dentro. Você recebeu a informação, está na sua mente e ela expandiu. Eu quero dizer para você, mas eu estou chegando agora, não importa, é o suficiente. As informações que a gente entrega aqui nessa live é suficiente para você ser próspero. Eu quero dizer para você, você já se preparou. Agora a pergunta está na hora de começar agora a colocar em prática. Está na hora de começar a colher. Está na hora de começar a ser bem sucedido nos negócios. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está expandindo, galera. A gente está crescendo. Da mesma forma que o cristianismo continua crescendo, tem gente ainda, tem países aí, tem aldeias no mundo inteiro aí, na África, na Índia, que pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E tem muita gente que nunca ouviu falar do negócio Herbalife, sabia? Então, ou seja, tem um mundo de oportunidade para a gente. E a pergunta é, o que a gente vai fazer com essa oportunidade que está na nossa mão? Como é que nós estamos lidando com essa oportunidade? Uma coisa eu digo para você, mais de 60% das pessoas do mundo precisam dos nossos produtos. Eu estou falando para controlar peso. Quando eu falo para nutrição, é para 100%. Mais de 70% das pessoas têm problemas financeiros. Então, tem muita gente precisando da nossa oportunidade. Gente, deixa eu dizer para você. Muita gente, tá? Muita gente, às vezes, entra na Herbalife e quer ser bem-sucedido, mas a pessoa não se prepara. E um dos segredos que Jesus fez, e eu e você precisamos fazer, é nos preparar. Preparar para o sucesso. Wellington, quero alcançar o nível de presidente, ou então quero alcançar sucesso em qualquer área da minha vida. Vai levar tempo, mas se você estiver preparado, isso vai acontecer muito mais rápido. O tempo de preparação vai depender de cada um. O tempo de preparação depende de como que você dedica, né? Essa semana agora, eu ouvi do Thiago Brunet e falei ontem aqui na live, né? Ele falou o seguinte, ó, que o Flávio Augusto falou para ele, né? Disse o seguinte, foque naquilo que você é bom. Eu sei que a gente faz muita coisa, mas foque naquilo que você é bom. Escreva para mim aqui agora, na live, aqui nos comentários, dentro do negócio Herbalife, ou dentro da sua profissão. Às vezes você está aqui, não é da Herbalife, né? Dentro da sua profissão. O que você considera que você é bom dentro do negócio, tá? Só para eu conhecer um pouquinho nisso aqui. Gente, aprenda o que puder. Você tem que aprender coisa nova. Para quê? Quando eu aprendo coisa nova, você tem que pegar um conteúdo dessa live de hoje e levar para alguém. Porque toda vez que você recebe um conteúdo e passa para alguém, é nessa hora que você aprende. A gente aprende muito mais quando a gente ensina do que literalmente quando a gente ouve. Então, ou seja, a gente aprende muito mais quando a gente ensina do que a gente ouve. Então, ter resultados novos, aprender a fazer vendas, acompanhamento, aprender desenvolvimento pessoal, a gente precisa se preparar. Beleza? Vamos lá. Deixa eu aqui que já está 7h50. Eu quero ouvir mais pessoas. Aí, Everaldo diz que ele é bom em prospecção e vendas, né? Edna gosta de vendas. Então, o que você precisa, galera, já que você identificou aquilo que você faz melhor aqui, você precisa focar naquilo e, paralelamente, você aprende outras habilidades. Ontem eu perguntei para minha esposa, Tatiane, dentro do negócio Herbalife, você acha que o que eu faço de melhor? Aí ela me falou, eu falei assim, então é nisso que eu vou concentrar. Né? A mulher que vive comigo, me conhece há 30 anos. Né? Então, ou seja, é nela que eu tenho que ouvir. Né? Uma coisa que eu ouvi, eu comentei ontem, se eu não me engano, nos stories das 5 horas da manhã, a gente tem que aprender a receber instruções e a gente não pode rejeitar quando alguém
alguém chama a nossa atenção, quando alguém faz algum comentário que a gente precisa melhorar, né? Então, a gente precisa estar pensando nisso o tempo todo. Primeira coisa, então, preparação. Número 2, Jesus, ele entendeu que para ter sucesso na vida, trazer a lição, o negócio do pai dele para a terra, ia ter sacrifício, né? E a gente precisa aprender. Não dá para ter sucesso, não dá para chegar no topo se a gente não tiver sacrifício. E sacrifício, galera, anota aí. Anota isso que é muito importante. Sacrifício é 2 pontos. Sacrifício é 2 pontos. Abrir mão de algo bom agora por algo muito melhor no futuro. Eu queria que você entendesse isso. Sacrifício é abrir mão de algo bom agora por algo muito melhor no futuro. Tem gente que abre mão do futuro extraordinário para viver algo momentâneo, né? E você precisa entender, se você quer ter prosperidade nesse negócio, você precisa de abrir, às vezes, mão de algo bom agora para algo muito melhor no futuro. É só uma questão de tempo, mas você precisa estabelecer quais são as suas metas. Você, às vezes, vai começar sozinho, mas depois vai vir uma equipe, depois vai vir alguém para te parceirar, para te ajudar, para você vai criar parcerias. A pergunta é, você no dia a dia está fazendo... Uma coisa eu te digo, sozinho você vai até rápido, mas se você quiser ir longe, tem que ir acompanhado, não dá para ir sozinho. E para chegar presidente, deixa eu dizer para você, leva tempo, trabalho duro e sacrifício pessoal, mas vai valer a pena. Vai chegar uma hora que você vai esquecer, né? A vida da gente é o seguinte, no momento difícil é tragédia, mas depois que você supera, se torna comédia. E você vai começar a usar aquela história sua de superação para poder afetar a vida de outras pessoas, para impactar a vida de outras pessoas, para contagiar outras pessoas. Mas você precisa entender, galera, a gente precisa entender que não dá para a gente ser bem-sucedido, né? Não precisa ser igual Jesus, né? Que teve que dar a vida dele para que a nossa fosse salva. Mas no dia a dia vai ter que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de séries intensas de Netflix, abrir mão de muito lazer. Galera, mas as pessoas falam comigo assim, Wellington, mas até Deus descansou um dia. Galera, Deus é Deus. Deus é Deus, né? Às vezes a gente vai ter que trabalhar 7 dias por semana. E eu não estou falando para você abrir seu espaço 7 dias por semana. Eu estou falando que andar com convite, andar com cartão, vai na igreja hoje, no final de semana, no domingo, tá bom, gera um contato lá, pega um contato de alguém, um oi, tudo bem, começa a criar um relacionamento. Pode ser que um relacionamento que você vai criar na igreja e daqui a um ano vai dar efeito. Mas eu quero que você entenda que é o seguinte, a gente precisa, se quer ser bem-sucedido, a gente precisa se sacrificar. Então, segunda coisa que a gente aprende quando Jesus ele se tornou uma pessoa próspera em relação ao negócio do pai dele, né? Que era trazer essa visão, trazer esse mundo espiritual para a Terra, a gente precisa de ter sacrifícios. Deixa eu ouvir mais uma pessoa aqui e depois eu quero falar só mais um índice. Edna Olicout. Eu vou chamar Edna. Deixa eu chamar Edna. Mandei o convite para Edna. Edna. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Edna, mandei um convite para Edna. Vamos ver se Edna vai aparecer. Se Edna não aparecer, vou chamar outra pessoa. Tem mais um teminha para falar aqui, hein? Fit Point Domo. Rapaz, só tem gente boa aqui nessa live hoje. Fit Point Domo. Muito bem. Fit Point Domo. Eu vou chamar Herbalife 1400. Balneário Ivone. Chamando Ivone. Galera, vamos lá. Enquanto a Ivone não entra, e se alguém quiser dar o depoimento, a Ivanilda Coach. Não, vamos chamar a Vanilda, que eu chamei a Vanilda aquela hora, não é isso? Oi, ixi! Ó, o
liquidificador Oster aí. Esse liquidificador é bom, galera. Do meu espaço é igual esse aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, só não estou conseguindo tirar não. Não, tem aí uma setinha para um lado e para outra, assim, ó, você vira a setinha para um lado e para outro. Eu? Bom dia. Vai falando aí, Vanilda, enquanto isso a outra entra, pode falando. Tudo bem? Meu nome é Vanilda, sou daqui de Porteirinha, Minas Gerais. Ô, Vanilda, eu sou mineiro, já ouvi falar de Porteirinha 200 vezes, mas eu nunca conheci ninguém de Porteirinha. Tem, sou eu. Só eu aqui em Porteirinha. Tem um negócio diferente. Aí tem uma pinga boa, é? Não. Ué, eu acho que tem, mas eu não conheço diretamente não, mas tem. Vamos lá, Vanilda, rapidamente falar pra gente aí, me diga aí, Vanilda, o que você fazia antes, as suas insatisfações e o que essas lives te ajudam. Ué, eu fazia de tudo um pouco. Trabalhava em casa de família, né? Eu vendia roupa, perfumaria. Aí tudo isso eu larguei, entrei na Herbalife. Hoje estou bem, graças a Deus, eu só faço Herbalife, né? E aquela me ajudou, e me ajuda muito, sabe? Eu assisto todos os dias, aí eu ponho em prática um pouquinho, não é tudo não, mas eu ponho em prática um pouquinho, tudo que fala aí um pouquinho, eu vou lá e faço um pouquinho e acaba dando certo. Vanilda, só me diz uma pergunta aqui, qual é a última vez que você foi num STS? STS, deixa eu ver, foi no mês de, eu fui em Montes Claros, deixa eu ver, acho que tem 2 meses que eu fui. Ah, tá, então você geralmente participa de STS? Participo, sim. O que você já aplicou que você aprendeu aqui na live? O Hype Drink. Eu vejo falando do Hype Drink, né? Então, aí eu acabo promovendo. Na hora que posta lá, eu promovo, posto. As pessoas me perguntam, alguém me pede, outra hora vem aqui no meu espaço, eu tenho espaço. Aqui eu não estou no meu espaço. Aí eu acabo vendendo os produtos, o Hype Drink. Legal, Vanilda. Obrigado pelo depoimento, obrigado pela confiança. Quem é seu presidente acima? Tem Fabiana Zarmete e Ranime. Beleza. Brigadão. Parabéns aí, fica com Deus. Pode apertar o xizinho aí. Obrigado pela confiança, tá? Tchau. Obrigada. Bom dia, senhora. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Ivone. Oi, Ivone. Me diga, Ivone, você é de onde, Ivone? Balneário Camboriú, Santa Catarina. Balneário Camboriú. Dona Ivone, me diz uma coisa aí, Dona Ivone. O que a senhora fazia antes da Herbalife? Eu era financeira de 50 condomínios, trabalhava como administradora de condomínios, cuidava de financeiros de 50 condomínios. Ô, Dona Ivone, trabalhar com condomínio é difícil, não é? Não é difícil, não. Só tem que ter paciência. Ah, não é difícil, é condomínio. Não é difícil, é condomínio. Me diga uma coisa, o que fez Dona Ivone entrar na Herbalife? Na realidade, quem entrou foi minha filha, 21 anos atrás. Certo. Mas aí eu comprei a ideia e uso os produtos há 21 anos e trabalho com espaço há 18. É mesmo? Sim. Fico E feliz. estou no terceiro endereço apenas nesses 18 anos. Já estou 9 anos nesse endereço. Estou 9 anos nesse endereço. Muito legal. Me diga uma coisa, o que essas lives ajudam a senhora no dia? Como a senhora conheceu essas lives? O que elas ajudam a senhora no dia a dia? Eu conheci através do senhor mesmo, que eu sempre já lhe seguia. E as lives, para mim, é motivação. Faz eu levantar todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã, para conseguir estar aqui às 7. Aí eu fico preparando minha sala e assistindo o senhor. Dona Ivone, o Claudinei fez uma pergunta que não se faz para uma mulher, mas eu vou obrigado a perguntar. Qual a idade da senhora? Eu acabei de postar ali, quando o senhor perguntou, 71 e fiz agora no começo do mês. Parabéns! O senhor teve aqui em Balneário. O senhor teve aqui em Balneário quando o senhor foi VIP. O senhor lembra que eu fui lá e falei para o senhor assim? Digo, aqui é a Herbalife da 1400? Sim, lembro. Eu tive ano passado e ano atrasado, eu tive em Balneário aí. Uma vez a gente foi fazer o tour dos EVS e depois eu fui fazer um treinamento normal. Isso aí. Eu participo dos FTS aqui em Balneário todos os meses. E estou com as malas prontas para ir para o FCTL semana que vem, na sexta-feira de manhã já.
Obrigado. Vai ter Martinha Gondim e Pedro Cardoso, vai ser um estouro lá de sucesso. Obrigado pela confiança. Parabéns, dona Ivone. Essa não tem ideia como a senhora inspira outras pessoas. Galera, você precisa contar a história da dona Ivone para outras pessoas aí, né? A maioria das pessoas estão querendo aposentar para não fazer nada e dona Ivone está inativa. Parabéns, muito obrigado. Obrigada. Só apertar o xizinho aí. Galera, deixa eu pegar mais 1 minuto, 2 minutos de live aqui para a gente finalizar. Nós falamos de 3 coisas que era o segredo para Jesus ter sucesso. Número 1 é que ele se preparava, na verdade. Número 2, que ele entendeu que tem que ter sacrifício para ter sucesso. E número 3, ele entendeu que sozinho ele não vai para lugar nenhum. Ele precisava de ter uma equipe, né? Por isso que ele pegou, escolheu 12 ali primeiro, 12 discípulos. Depois desses 12 discípulos, arranjaram mais 70 pessoas e foram montando a organização dele. Então, fazer tudo sozinho leva a gente para o estresse. Fazer tudo sozinho, a gente fica limitado. Fazer tudo sozinho, eu tenho um negócio dependente. Agora, quando eu tenho uma equipe, uma organização espalhada, né? A gente viu aí a Vanilda, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da Vanilda, né? Está lá em Porteirinha, Minas Gerais. Não sei quantos pontos a Vanilda faz. E nem é importante isso agora. Mas uma coisa eu sei, dessa produção da Vanilda, o Hanimini, que está morando lá em Israel, a Herbalife paga uma comissão para o Hanimini. Já imaginou um dia você morando em outro país e você recebendo de comissões de um trabalho que você construiu? Então é isso que eu queria que você entendesse, né? Quando a gente pega ali no texto bíblico, Jesus, uma das passagens bíblicas, né? Ele enviou 72 pessoas como se fossem os seus agentes, deu poder para aquelas pessoas. Então, para você que está assistindo essa live, você não precisa só construir uma organização, mas você precisa ensinar liderança para eles. E a melhor forma para alguém aprender liderança, galera, é sério, não é porque eu conduzo essas lives, não, mas se tem um lugar para você aprender com quem faz, com quem está fazendo, com quem tem resultado, é aqui nessa live. Então, quando você cadastrar alguém, ensina os princípios de liderança para ele, ensina a pessoa a delegar, ensina a pessoa a ela assumir as responsabilidades. Quando você quer fazer tudo sozinho, você não vai para lugar nenhum. Então, eu queria que você saísse daqui hoje com esses 3 princípios de como ter um negócio próspero usando a história de Jesus. Número 1, se preparar. Número 2, entender que tem sacrifício para ter sucesso. E número 3, não dá para fazer sozinho. Não dá para ter sucesso grandioso sozinho. A gente precisa montar uma equipe. Porque quando a gente monta uma equipe, a gente começa a ter habilidades de outras pessoas junto com a gente. E vai ter pessoas que fazem melhor uma coisa do que você. Beleza? Se prepare para a nossa live de segunda-feira, porque na segunda-feira nós vamos ter aqui um Top Brasil. Alguém que quase todos os meses no último ano, eu acredito que nesse ano de 2024, eles devem ter sido top umas 7 vezes mais ou menos esse ano, de 5 a 7 vezes esse ano. Então se prepare, porque a nossa live de segunda-feira vai ser com membro da equipe de expansão global, um dos próximos milionários da Herbalife, Eduardo Pacifici. Se prepara, que vai ser uma live muito abençoada. O Eduardo e a Paty, quase todos os meses eles são top lá em Minas. Ontem o Jorge Luiz falou aqui do Eduardo. Então se prepare que a live de segunda-feira vai ser uma live muito abençoada. Galerinha, excelente final de semana para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Esse final de semana agora tem STS em Salvador, hein, galera? STS em Salvador. Se alguém conhece alguém aqui em Salvador, mande para cá. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e excelente final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.